Aquele dia de terça-feira amanheceu cinzento, não apenas no céu de São Paulo, mas dentro da imponente mansão da família Ferraz. Eram 10 da manhã e o silêncio, que deveria ser o prenúncio de um dia tranquilo, era quebrado apenas pelo som agudo e desesperado de duas pequenas gargantas em pranto. Helena e Sofia, as gêmeas de 3 meses de Rafael Ferraz, o magnata da tecnologia que parecia ter o mundo aos seus pés, choravam. E choravam sem trégua, um lamento que já se arrastava por horas, transformando a luxuosa residência num palco de angústia. Na porta do quarto das bebês, Renata Silva, 25 anos, a faxineira contratada há apenas 3 semanas, paralisou. O som daquele choro cortava seu coração, um eco doloroso de uma perda que ainda a assombrava. Há 1 ano, ela havia perdido seu próprio bebê, um menino que se fora ainda na gestação. Aquele vazio, aquela dor surda, ressurgia a cada gemido das pequenas. Ela limpou o suor da testa com as costas da mão, o uniforme de trabalho colando em sua pele. Meu Deus, essas crianças! Murmurou para si mesma, a voz embargada. O choro parecia não ter fim, uma tortura ininterrupta que se repetia dia após dia. Ontem foram 5 horas, anteontem 6. O que estaria acontecendo com elas? O som de passos apressados a tirou de seus pensamentos. Rafael Ferraz, aos 34 anos, surgia no corredor como uma sombra de si mesmo. A figura outrora imponente e confiante estava desfeita. Olheiras profundas marcavam seu rosto, o cabelo outrora impecável estava em desalinho, e seus ombros curvados transmitiam um peso invisível. Ele parecia ter envelhecido 1 década em poucas semanas, assombrado por algo que nem todo o seu império de tecnologia podia resolver. Sueli, ele chamou, a voz rouca de cansaço e desespero. Sueli, a governanta de 50 anos, fiel à família há 2 décadas, acorreu com a preocupação estampada no rosto. Patrão, o senhor precisa descansar. Não pode continuar assim, disse ela, a voz suave, mas firme. Rafael riu, um som sem alegria, quase um soluço. Descansar? Como eu vou descansar escutando minhas filhas chorando desse jeito? Que pai eu sou, Sueli. Renata, ainda na escada, observava a cena com o coração apertado. A dor na voz de Rafael era palpável, uma dor real e crua que a atingiu em cheio. Ela sabia o que era sofrer pela perda de um filho. Aquele homem, com toda a sua riqueza, era tão vulnerável quanto qualquer um. Rafael pegou o celular com as mãos trêmulas. Doutor, é o Rafael Ferraz de novo. Eu sei que já liguei hoje de manhã, mas minhas filhas estão terríveis. Tem que ter alguma coisa que o senhor possa fazer. A conversa ao telefone era tensa. A voz do outro lado parecia incapaz de oferecer uma solução. Como assim não sabem mais o que fazer? Já veio pediatra, neurologista, especialista em bebê? Gastei mais dinheiro do que tenho e nada adianta. Ele desligou o telefone com um baque surdo, batendo o punho na parede. Rafael, Sueli gritou, correndo em sua direção. Não pode se machucar também. Rafael a afastou com um gesto vago. É inútil, Sueli. Sou um pai inútil mesmo. Nem consigo fazer minhas próprias filhas pararem de chorar. O choro das gêmeas, lá do quarto, intensificou-se, como se respondesse à angústia do pai. Helena e Sofia, com seus 3 meses de vida, lutavam contra algo que nem os melhores médicos conseguiam diagnosticar. Se elas não melhorarem logo, eu não aguento mais. Rafael sussurrou, a voz embargada, um homem à beira do colapso. Eram 3 horas da tarde quando Rafael saiu correndo da mansão, as 2 bebês nos carrinhos, os rostos pálidos e irritados. Vou pro hospital de novo, ele gritou para Sueli. Elas estão com febre de tanto chorar. O portão da imponente mansão se fechou, e pela primeira vez naquele dia, a casa mergulhou num silêncio quase absoluto. Renata suspirou, um alívio genuíno escapando de seus lábios. Não era pelo trabalho, mas pela paz momentânea que aquelas pequenas criaturas haviam encontrado. Coitadinhas, ela murmurou, terminando de subir para limpar o andar de cima. Ao chegar à porta do quarto das gêmeas, com o cheiro de bebê misturado a remédios e a decoração em tons de rosa e azul, ela parou. As 2 caminhas pequenas, os brinquedos intocados, tudo denunciava a angústia que pairava ali. Renata sabia que não devia entrar. Rafael era inflexível quanto a quem podia mexer no quarto das filhas.
Mas algo a puxava, uma força invisível que a levou para dentro. Ela pegou uma roupinha pequena, cor-de-rosa, com um desenho de coelhinhos, e a abraçou contra o peito, fechando os olhos. A lembrança do bebê que perdera veio como uma facada. Meu anjinho, sussurrou, as lágrimas rolando. Se você tivesse nascido, ia ter a mesma idade delas. O som do portão se abrindo, 1 hora e meia depois, a despertou de seu devaneio. Rafael estava voltando. Renata se apressou para sair do quarto, mas num instante de descuido, bateu o pé na cômoda. Um vidro de perfume caro caiu no chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços. Ai, meu Deus! Ela exclamou, abaixando-se para recolher os cacos. Foi então que ouviu os passos pesados na escada, mais urgentes do que antes. Os médicos não sabem mais o que fazer, Rafael gritou para Sueli, a voz ecoando pela mansão. Disseram que elas estão saudáveis, mas não param de chorar. Ele entrou no quarto das gêmeas, Helena nos braços. A bebê estava vermelha, o rostinho inchado, os punhos cerrados num choro incessante. Papai não sabe mais o que fazer, minha filha, ele sussurrou, balançando a menina com carinho. Papai tá perdido. Renata, escondida na porta, observava a cena em silêncio, o coração batendo descompassado. Aquele homem rico, que possuía tudo, estava devastado pela incapacidade de proteger seus filhos. A fragilidade dele era desconcertante. De repente, um som diferente, um murmúrio suave, surgiu no berço de Sofia. Um som que parecia um ronronar? Rafael se virou, confuso. Sueli se aproximou hesitante. Renata, ainda agachada, espiou por cima da cômoda. Sofia, a gêmea que chorava menos intensamente, parecia relaxar em seu berço. Seus olhinhos, antes vidrados pelo choro, agora fixavam algo à sua frente. Algo que Renata não conseguia ver. O choro de Helena, no colo do pai, começou a diminuir. Ela se mexeu, o corpinho tenso relaxando um pouco. O que estava acontecendo? Era como se a própria atmosfera do quarto mudasse. A tensão diminuía, substituída por uma calma tênue. Rafael, ainda segurando Helena, aproximou-se do berço de Sofia. O murmúrio suave continuava. Foi então que ele viu. No chão, ao lado do berço de Sofia, repousava um pequeno brinquedo de pelúcia, um coelhinho branco, um pouco surrado, com um dos olhos de botão faltando. Um brinquedo que ele não reconhecia. Um brinquedo que não deveria estar ali. Ele pegou o coelhinho com a ponta dos dedos. Sofia soltou um suspiro profundo e seu rostinho, ainda marcado pelo choro, começou a relaxar. Helena, no colo de Rafael, parou de chorar completamente. Ela olhou para o coelhinho nas mãos do pai e um leve sorriso brotou em seus lábios. Um sorriso que fez o coração de Rafael disparar. Era a primeira vez que ele via um sorriso em suas filhas. Mãe! Rafael sussurrou, incrédulo, olhando para Sueli. De onde veio isso? Sueli olhou ao redor, confusa. Eu não sei, patrão. Não vi ninguém entrar. Renata, escondida, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia de onde viera aquele coelhinhos. Aquele era o brinquedo que ela havia abraçado, o mesmo que ela trazia na memória de seu próprio bebê. Na sua pressa e desespero para sair do quarto antes de Rafael retornar, ela devia tê-lo deixado cair sem perceber. Era apenas um brinquedo velho, mas de alguma forma, parecia ter trazido um conforto inesperado para as gêmeas. Ela se levantou lentamente, escondendo os cacos de vidro que conseguira juntar. Precisava sair dali antes que fosse descoberta. Rafael, com Helena agora adormecida em seus braços, pegou Sofia em seu colo. As duas gêmeas, finalmente em paz, dormiam. Ele olhou para o coelhinho em sua mão, depois para o quarto, confuso. Era um milagre inexplicável. Aquele sofrimento insuportável parecia ter encontrado um alívio em algo tão simples. Algo que ele, com toda a sua fortuna e poder, não conseguiu proporcionar. Ele olhou para Sueli, a gratidão misturada à perplexidade. Eu não sei o que aconteceu, disse ele, a voz ainda embargada, mas agora com um tom de esperança. Mas elas dormiram. Pela primeira vez em meses, elas dormiram. Renata aproveitou a distração e saiu discretamente do quarto, descendo as escadas em silêncio. O som do choro havia cessado, substituído por um silêncio que agora trazia paz.
Ela sentiu uma ponta de alívio e um misto de culpa. Havia sido ela? Aquele pequeno coelhinho esquecido havia sido a chave para acalmar as filhas do milionário? Ela não sabia, mas a imagem das gêmeas dormindo em paz, o sorriso de Helena, ficariam gravados em sua memória. Ela continuou seu trabalho, o som dos passos de Rafael no andar de cima, agora mais calmos, ecoando pela casa. O milionário, com suas filhas adormecidas, parecia ter encontrado um raio de esperança. E Renata, a faxineira, carregava consigo o segredo daquele silêncio inesperado. Um segredo que, de alguma forma, havia mexido profundamente com o homem que parecia ter tudo, mas que, até então, não conseguia acalmar o choro de seus próprios filhos. A vida na mansão dos Ferraz nunca mais seria a mesma. E Renata, a faxineira com um passado de dor, sabia que de alguma forma, ela também havia se tornado parte da solução, mesmo que ninguém jamais soubesse. Ela pegou o paninho de limpeza e continuou seu trabalho, um pequeno sorriso melancólico nos lábios. O que você achou dessa história? Aconteceu algo parecido com você ou com alguém que você conhece? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias emocionantes como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. A sua participação é o que nos move a trazer cada vez mais histórias que tocam o coração.